Nós não somos daqui, nós somos peregrinos e forasteiros. É o que está escrito na Bíblia. A nossa peregrinação aqui na Terra, ela é longa, a nossa jornada é longa. Somente Deus sabe quando ela começa e quando ela termina. Amém? Pessoal, eu sou Luzia Alves Castelo Branco, do canal do YouTube Compromisso com Deus, da página do Facebook Compromisso com Deus, e também estou na plataforma digital Kawai, Luzia Alves Castelo Branco, e tem alguns áudios, algumas mensagens através do Spotify. Hoje eu trago para vocês mais uma mensagem de fé, uma mensagem fortíssima, da qual fui tocada pelo Espírito Santo de Deus para conversar com vocês. Amém? Vamos falar com Deus, vamos refletir através da palavra do Senhor. Graças a Deus, glórias a Deus. Bom, o fato de não sermos aqui deste mundo nos faz sempre refletirmos sobre o quanto gostamos das coisas daqui, mas não somos daqui. Aleluia. Pessoal, nós temos que nos preocupar não somente com o mundo físico, mas nós precisamos nos preocupar com o mundo espiritual. Por quê? Porque nós precisamos nos conectar com Deus. Nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, porque a nossa caminhada com Deus torna a nossa peregrinação mais leve, o nosso jugo mais suave, assim como diz Jesus Cristo na Bíblia: vinde a mim os cansados e eu vos aliviarei. Aleluia! Pois a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada com Jesus Cristo e com o direcionamento do Espírito Santo nos possibilita uma jornada mais tranquila, uma jornada com mais equilíbrio, e com a presença de Deus nós nos fortalecemos diariamente. Amém? Por isso, hoje eu gostaria de falar com vocês. Eu listei 5 tópicos aqui e gostaria de destacá-los. Por que devemos buscar a Deus? Bom, pessoal, a vida com Deus já não é fácil para ninguém, porque todos nós temos a nossa missão aqui na Terra. Nós não sabemos do amanhã, mas Deus sabe, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente e Ele conhece o nosso futuro. Aleluia! Então vamos confiar em Deus. A Bíblia vai dizer que se a gente buscar a Deus de todo o nosso coração, Ele endireitará as nossas veredas. Amém? Então vamos lá. O primeiro tópico que eu gostaria de listar para vocês: por que devemos buscar a Deus? Primeiro, devemos buscar a Deus por amor, pois Ele é o nosso Criador e Pai. Além disso, é caridoso e misericordioso, pois enviou seu próprio Filho para salvar-nos do pecado e para nos reconciliar com Deus, após o pecado da desobediência de Adão e Eva. Amém? A Bíblia vai dizer lá no primeiro livro de João, no capítulo 5, no verso 9: nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Aleluia. Amém? Então, pessoal, vamos buscar a Deus por amor. Não vamos esperar pela dor. Amém? Porque quando a gente busca a Deus por amor, a gente se fortalece
de forma mais tranquila espiritualmente falando. Não vamos deixar passarmos por situações difíceis, por turbulências, por desertos, para nos lembrarmos de Deus. Aleluia! Nós precisamos lembrar de Deus a todo momento e a todo instante. Precisamos lembrar que Deus, Ele está conosco o tempo todo, mesmo antes de nascermos, desde quando estávamos no ventre de nossas mães. Deus, Ele olhava por nós, Ele velava por nós. Ele nos conhece por dentro e por fora. Afinal de contas, o Salmo 139 vai dizer que Ele nos entreteceu no ventre de nossas mães. Ele nos formou, Ele formou os nossos ossos. Amém? Então Deus, Ele nos conhece de todas as formas. E Ele nos protege, nos faz livramentos dos quais nós sequer imaginamos. Amém? A Bíblia diz também que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Deus, Ele foi tão caridoso conosco quando enviou Jesus Cristo para nos salvar do pecado de Adão e Eva. O amor dele foi tão grande, mas tão grande. Esse é que é o verdadeiro amor, a verdadeira caridade. Amém? Pessoal, agora aqui eu vou listar para vocês o segundo motivo pelo qual nós devemos buscar a Deus. É pela salvação da nossa alma. Aleluia! Pois assim como temos a certeza da morte física, também temos a certeza da vida eterna. Por isso precisamos conquistar o nosso galardão no céu. Amém? Muitas vezes nós falamos, que a única certeza que nós temos aqui é a da morte, mas não é a única certeza da morte. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, quando o seu sangue foi derramado, aconteceu o sacrifício definitivo, assim diz a Bíblia. Aleluia. Então, o sacrifício maior e definitivo, ele foi feito. Ele foi feito para nos proporcionar a nova vida, a vida eterna, a eterna salvação. Amém? Tanto é que quando Deus testifica Jesus Cristo como seu Filho Salvador do mundo, Ele deixa bem claro que fomos salvos por Jesus. Assim como está escrito no primeiro livro de João, no capítulo 5, nos versos de número 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Por isso, nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus, para que assim possamos nos entregar a Cristo de coração, crermos e confessar que Jesus é o Salvador do mundo. Somente assim podemos encontrar uma nova vida, da qual a nossa alma precisa. Amém? Pessoal, assim como eu já comentei anteriormente, nós não devemos preocupar em agradar ao homem. Nós não precisamos temer a nada e nem a ninguém. O nosso temor, ele tem que ser o temor a Deus. Nós precisamos buscar agradar a Deus. Amém? E como é que a gente faz para a gente se conectar com Deus? Para a gente se entregar a Jesus Cristo verdadeiramente? É através da palavra de Deus. Porque a palavra, ela nos alimenta espiritualmente. Nós, da mesma forma que nós precisamos nos alimentar fisicamente, do nosso pão de cada dia, o nosso pão diário,
espiritualmente falando, é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós ficamos sem rumo, nós ficamos sem direção, porque é a palavra de Deus que nos alimenta. Somente assim nós podemos conhecer verdadeiramente o verdadeiro valor pelo qual nós existimos, o verdadeiro valor pelo qual nós somos preciosidade, nós somos pedras raras, como diamantes para Deus. Porque Deus, quando Ele criou os céus e a terra, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, assim como está escrito no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Lá explica tudo em detalhes. Quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia vai dizer que a terra ela era sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E tudo que Deus fez, Ele fez pensando em nós, para que nós pudéssemos desfrutar de tudo do bom e do melhor. Mas como o salário do pecado, nesse caso que a Bíblia lista, o pecado de Adão e Eva, o salário do pecado é a morte. Nós precisamos nos preocupar com a vida eterna, porque afinal de contas nós sabemos que a nossa jornada aqui na terra, nossa peregrinação como forasteiros, ela vai se encerrar um dia. Somente Deus sabe quando, mas nós temos uma certeza também além da morte, que é a vida eterna, porque quando Jesus Cristo veio e nos salvou do pecado de Adão e Eva, Ele nos deu a oportunidade de buscarmos a vida eterna. E a Bíblia vai dizer que toda boca vai confessar que Jesus Cristo é o nosso Salvador do mundo. É o Filho de Deus que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso em seu trono celestial. Amém? Então nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Nós precisamos nos conectar com Deus. E para que a gente busque a vida eterna, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa se alimentar espiritualmente, a gente precisa cuidar da nossa alma. Sim, nós sabemos que o ser humano ele é capaz de coisas horrendas, mas nós sabemos também que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos que nós somos capazes de amar, de sermos caridosos, de sermos misericordiosos, assim como Deus é conosco. Então vamos buscar pela vida eterna, vamos nos alimentar da palavra de Deus, vamos seguir os seus caminhos, vamos respeitar as suas leis, vamos fugir do pecado, vamos resistir ao inimigo, vamos temer a Deus, mas não temer por medo de sermos castigados, vamos temer a Deus por amor, por respeito às suas leis, vamos temer a Deus porque Ele é o nosso Criador, é Ele quem nos dá sabedoria, é Ele quem nos edifica, é Ele quem nos fortalece. Amém? Graças a Deus, glórias a Deus. Dando sequência aqui em mais um motivo pelo qual nós devemos buscar a Deus, eu cito, pelo direcionamento do Espírito Santo. Aleluia! Nós precisamos ser direcionados, nós precisamos ser consolados, porque afinal de contas a vida não é fácil para ninguém. Todos nós passamos por problemas, dificuldades. Quem não passou ainda por desertos, quando chegar o momento do deserto, se a pessoa já estiver preparada espiritualmente, ela vai ser melhor direcionada, ela vai se sentir mais forte e ela vai conseguir passar pelas lutas com mais tranquilidade. Assim é o que acontece com aquelas pessoas das quais as suas casas foram firmadas na rocha, na
palavra de Deus, na presença de Deus e do Espírito Santo. Amém? Antes de Jesus Cristo ser morto, ele se reuniu com seus discípulos e disse que não os deixaria órfãos. E isso vale para todos aqueles que o aceitam e o sigam de coração. Isso vale para todos nós que nos entregamos para Jesus Cristo, que entregamos a nossa vida para Ele e confessamos que Ele é o nosso Salvador do mundo. Aleluia. Ao se pronunciar a respeito, Ele disse que não nos deixaria órfãos. Ele estava se referindo ao Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador e Direcionador, porque ele sabia que ele iria até a mansão dos mortos e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Amém? Assim como consta no livro de João, no capítulo 14, no verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E também no livro de João, no capítulo 15, nos versos de número 7, 8 e 13, está escrito assim: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aleluia. Então, pessoal, nós precisamos nos preparar espiritualmente, nós precisamos de direção. Sozinhos, nós não conseguimos vencer as nossas lutas diárias, os nossos desafios, as tristezas, as angústias de almas, as decepções que nós passamos aqui na terra. Sozinhos nós ficamos perdidos espiritualmente falando, porque as fraquezas carnais, elas nos sabotam diariamente, o inimigo nos sabota diariamente. Então nós precisamos ser direcionados para fazermos o bem, sem olhar a quem, direcionados para respeitar e amar ao próximo, direcionados para temermos a Deus, direcionados para termos sabedoria nos momentos mais difíceis e precisamos do Espírito Santo para nos conduzir e nos consolar verdadeiramente. Amém? Afinal de contas, a Bíblia deixa bem claro que nós temos a Deus Pai, a Deus Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Dando sequência aqui, agora eu vou para mais um tópico, né? Eu já falei 3 tópicos, né? Agora eu vou para o 4º tópico. Por que devemos buscar a Deus? Aleluia. Bom, pessoal, eu acho muito importante destacar a blindagem espiritual. Nós precisamos ser blindados espiritualmente. Quando buscamos a Deus de todo o nosso coração e nos conectamos com Ele de forma tão profunda que preenchemos o vazio da nossa alma. Nos sentimos pessoas renovadas espiritualmente. Esse sentimento nos traz a certeza de que Deus está conosco o tempo todo, nos protegendo, nos libertando e nos fazendo livramentos. Assim levamos uma vida mais tranquila, mais serena, baseada na confiança em nosso Criador. Aleluia. Como está escrito no Salmo 91, no verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Aleluia. Pessoal, nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos habitar no seu esconderijo.
Nós só conseguimos isso quando nós nos conectamos com Deus verdadeiramente, quando nós acreditamos que Ele resolverá tudo por nós, quando nós pararmos de querer resolver as coisas por conta própria, de querer resolver as coisas na força do braço. Amém? Pois Deus, Ele se agrada disso, quando nós demonstramos que nós temos a confiança nele, quando nós demonstramos que esperamos nele, que vamos buscar e esperar segundo o tempo e a vontade dele para nossas vidas. Amém? Eu quero destacar essa questão da blindagem espiritual também, porque se a gente não se conectar com Deus, nós ficamos como pessoas em risco quando entram em um tiroteio sem um colete à prova de balas, ou quando entram em uma guerra sem um escudo. É assim que nós ficamos sem Deus. Nós precisamos da sua blindagem, nós precisamos da sua proteção diária. Bom, nós sabemos, assim como está escrito no Salmo 121, que Deus, Ele não dorme e nem dormita. O nosso guarda de Israel, Ele não cochila, Ele está conosco o tempo todo. Mas se nós o buscarmos e demonstrarmos que confiamos nele verdadeiramente, nós vamos habitar no seu esconderijo, nós descansaremos na sombra do nosso Deus, que é onipotente e onipresente. Aleluia! Afinal de contas, Deus está conosco o tempo todo e conhece a nossa estrutura. Mas nessa questão da blindagem espiritual, eu quero destacar também os livramentos que Deus faz em nossas vidas. Deus, Ele nos livra de situações complicadas todos os dias. Mas como nós não temos a visão do mundo espiritual, nós temos a visão somente do mundo físico, nós não enxergamos, nem sempre enxergamos o que Deus faz de livramentos em nossas vidas e na vida de nossa família e de nossos familiares. Amém? Deus, Ele nos livra desde a hora que levantamos até a hora que vamos dormir. Por isso é muito importante a gente orar incessantemente e a gente vigiar diariamente, porque nós precisamos da proteção divina. Todos os dias ocorre uma batalha espiritual, no mundo espiritual. Deus, Ele luta por nós. A guerra definitiva já foi vencida por Jesus Cristo quando morreu na cruz do Calvário, espiritualmente falando. Mas nós sabemos que Deus, Ele envia os seus anjos em ordem de batalha contra o mal em nosso favor, para guerrear por nós, para que nós estejamos preparados espiritualmente, para que quando estivermos passando por situações difíceis e por desertos, a gente viva o melhor de Deus, a gente se fortaleça cada vez mais e a gente se mantenha de pé, apesar de toda tempestade, porque Deus, Ele nos ampara, Ele nos segura com a sua mão direita, com a sua mão da justiça, assim como está escrito no Salmo 63, no verso 8, Salmo de Davi. A minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. Aleluia. Agora eu gostaria de destacar o quinto e último tópico dessas principais questões que eu listei aqui e que eu gostaria de destacar, que são muito importantes. Eu destaco 5 motivos pelos quais devemos buscar a Deus. Eu defini em 5 tópicos, porque se a gente começar a esmiuçar isso aqui, a gente vai ficar o tempo todo falando. Amém? Porque nós simplesmente não vivemos sem Deus, porque Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Sem Ele a gente sequer consegue amanhecer, acordar, iniciar um novo dia, a gente não consegue respirar. Aleluia. Sem Deus nós não somos nada. Se Deus não quiser, a gente não respira. Amém?
Então vamos agradecer a Deus, gratidão sempre. Este tópico que eu listei aqui é o 5º tópico. Por que devemos buscar a Deus? Para vencermos o mundo. Aleluia! Sim, pessoal, para vencermos o mundo, nós precisamos buscar a Deus. Com tantas tribulações no mundo, a nossa peregrinação se torna mais difícil, fisicamente falando, principalmente por causa das fraquezas carnais. O nosso combate diário faz com que a nossa carne grite em meio às lutas e aos sofrimentos, mas pela fé somos herdeiros de Deus e pela fé em Cristo venceremos o mundo. Aleluia! Assim como Jesus Cristo foi vencedor. Jesus Cristo venceu o mundo, nós também podemos vencer. Assim como a Bíblia diz no primeiro livro de João, no capítulo 5, nos versos de número 4 e 5, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia! Pessoal, nós precisamos ter fé para vivermos de uma forma equilibrada aqui neste mundo físico. Deus, Ele quer que a gente reine sobre os nossos problemas. Mas como é que nós vamos reinar sobre os nossos problemas diante de tantas dificuldades? Só tem uma maneira, é através da fé. Porque através da fé nós podemos acreditar, nós podemos ter a esperança de que nós somos vencedores, de que nós somos capazes de vencer o mundo e de que nós somos capazes de buscar a vida eterna, de que nós somos capazes de vencer os nossos problemas e de vivermos tranquilamente, mesmo nos momentos mais difíceis, com a certeza de que Deus está conosco o tempo todo, de que Jesus Cristo intercede por nós diante do Pai, e de que o Espírito Santo nos direciona diariamente. Tudo isso nós só conseguimos através da fé. Amém? Pessoal, eu fico por aqui. Que Deus abençoe vocês, a casa de vocês, o trabalho, a família, os negócios, os filhos e tudo que vocês colocarem às mãos de vocês. Glórias a Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.